Mais uma vez aqui estamos com o programa Intimidade com Deus, o programa da Igreja Batista Shekinah, com o seu templo, a rua João Pereira da Silva, número 411, bairro Camurugi. Você é nosso convidado com a sua família a se fazer presente. Toda quinta-feira, às 19h30, culto de louvor e adoração a Deus. Aos domingos, às 9h da manhã, a escola bíblica dominical para todas as idades. E à noite, às 19h30, culto de louvor e adoração a Deus. Compareça ali, esteja conosco em um dos cultos e seja ricamente abençoado pela presença do Senhor. É uma igreja de relacionamentos com Deus e relacionamento entre os irmãos. Eu gostaria desta oportunidade de meditar com você com um versículo que está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. Eu repito. Porquanto a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Graça. A melhor definição que eu conheci da palavra graça, que eu já li estudando mesmo, até no grego, essa palavra graça, favor imerecido pelo homem, mas livremente concedido por Deus. Graça, aquilo que eu e você não merecemos, mas que nos é outorgado por Deus gratuitamente, em Cristo Jesus. Eu aprendo neste versículo que a graça, ela não é um contrato que a igreja tem nas suas mãos. A igreja não pode vender a graça, não tem a igreja autoridade de manipular a graça de Deus, libertando uns, salvando uns e outros não. A graça é pertencente a Deus, Deus Pai. Eu também aprendo aqui que a graça independe da religião, porque graça de Deus chama-se Cristo Jesus. Diz-nos o texto que a graça de Deus se manifestou. O que é que nós aprendemos aqui? Que a obra de Cristo, ou seja, Cristo assumiu forma humana, viveu como homem, embora sendo Deus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, ele viveu. Cristo não voltará a nascer como criança, ele já nasceu, ele se manifestou uma única vez, ele passou pela cruz uma única vez. Calvário, morte e ressurreição de Cristo não irá se repetir, porquanto a graça de Deus se manifestou, ou seja, o ato da salvação do homem já está consumado na obra vicária, ou seja, a obra substitutiva de Cristo na cruz do Calvário, através da sua morte e da sua ressurreição. É fato consumado que não se repetirá. Mas diz-nos o texto que tem um tempo do verbo aqui, manifestou algo consumado, mas diz que continua trazendo. Este verbo, na língua portuguesa, é um verbo que está no gerúndio. O que isso significa? Ação contínua. Ou seja, meu amigo, minha amiga, embora Cristo Jesus tenha já há mais de 2000 anos consumado a sua obra, ainda continua salvando nos dias de hoje. É uma coisa que ainda não foi interrompida, porquanto a graça de Deus se há manifestado trazendo, ou seja, Cristo Jesus continua mudando a história de pessoas, continua libertando pessoas do vício, da morte e do inferno, continua trazendo libertação aos cativos do diabo, ele continua curando enfermos, continua restaurando famílias, continua restaurando vidas, fazendo com que a pessoa volte a ter comunhão, relacionamento com Deus. E isto não é mérito nosso. Isto, tudo que nós fizermos é inútil. O salmista no Salmos 49, versículos 7 a 9, chega a dizer que se alguém quer remir a seu irmão, não consegue, ou seja, esgota-se os seus bens antes que isso aconteça, porque a redenção de uma alma, ela é muito cara. A redenção de uma vida, de uma alma, somente em Cristo Jesus, somente na graça de Deus, favor não merecido, mas livremente concedido. Isso é Cristo.
E recebe esta graça de Deus aquele que confia em Jesus Cristo, aquele que crê nele, aquele que recebe, aquele que o recebe em seu coração como Senhor e Salvador. Porque pela graça sois salvos, ou seja, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, meu amigo, minha amiga, fica aqui nesta oportunidade, esta palavra de Deus para você, esta mensagem do coração de Deus ao seu coração, para que você entenda que a sua alma é eterna e que Jesus Cristo veio a este mundo para morrer e ressuscitar por você. Porque se você fosse a única pessoa na face da terra, o Senhor Jesus Cristo teria vindo e consumado a obra de cruz somente pela sua vida. Jesus Cristo não foi um plano B que Deus tinha preparado sabendo que o homem iria pecar. Não, a Bíblia nos fala que antes que o mundo existisse, antes da fundação de toda a criação, de todo mundo, ele já estava preparado por Deus para ser o seu Salvador, ou seja, o Salvador de todo aquele que nele crê. E isto, meu querido, minha querida, que me vê nesta oportunidade e que me ouve, isto é em vida, isto não é após a morte, é uma decisão que tem que ser tomada agora. E eu repito, para concluir essa meditação, a obra de cruz não vai se repetir. A salvação da sua vida é enquanto você está vivo, ouvindo a palavra de Deus, porque pós-morte não há mais oportunidade de salvação. É aqui agora, recebendo a Cristo em seu coração como Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. A minha oração a Deus nesta hora é que você entenda que não é ser uma pessoa correta, perfeita, que cumpre com todos os seus compromissos, com as suas obrigações, que nos faz merecedores da salvação. A salvação é um dom imerecido que nos foi dado gratuitamente por Deus, porque Deus nos ama do jeito que nós somos, de tal maneira que Ele deu seu Filho por nós, que veio, morreu, mas ressuscitou e vive para sempre. Eu gostaria de orar com você nesta hora. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque um dia Cristo Jesus veio a este mundo, assumiu forma humana, morreu na cruz, mas ressuscitou, porque era impossível que fosse retido pela morte, e somente Ele é o livre acesso, é aquele que está entre o Senhor e nós. Ele é o nosso mediador, e por isso Ele é a graça que nos foi dada quando nós não merecíamos. Nós então, eu te agradeço e oro por esta pessoa que nessa hora está abrindo o coração e recebendo a graça de Cristo, a salvação de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e eu oro em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Aqui mais uma vez fica o convite, compareça ali na Igreja Batista Shekinah, compareça ali, venha adorar a Deus ali conosco, venha ouvir a mensagem do Evangelho, um culto alegre, um culto festivo, porque culto a Deus é festivo, culto a Deus é alegria, pela graça derramada. Vai nos fazer uma visita e que Deus te abençoe.